Quem escreveu foi a Fabiana Miguinha. Será que é o sobrenome dela ou é apelido? Miguinha. Esse é sobrenome, né? Gostaria muito de entender, padre, o significado da morte, pois perdi um primo muito próximo. Ele tinha apenas 15 anos, estava cheio de planos para o futuro, com uma saúde excelente, mas um ônibus o atropelou. Agora muitas pessoas falam que a morte é a hora da pessoa. Como posso acreditar que chegou a hora desse jovem que tinha muitos planos para viver? Me dê uma resposta para que eu possa entender melhor tudo isso. Já vou aproveitar e ler outros e-mails que vão na mesma direção, todos esses aqui questionando a respeito do significado da morte. Essa pessoa não se identificou. Padre Fábio, por que existem pessoas que morrem de maneira tão trágica? É falta de Deus? Depois também a Cristina de Carandaí. Padre, se não devemos acreditar em destino, como podemos compreender o que aconteceu com os passageiros do voo 447 da Air France? Padre Fábio, morávamos em um apartamento. Não, isso aqui já é outra questão. Depois eu leio também. Mas essas três pessoas falando a respeito do significado de morrer, né? É interessante, gente, que todas as vezes que nós temos um acidente trágico ou uma morte prematura, a primeira coisa que nos ocorre, né? A primeira coisa que a gente pensa é, será que chegou a hora de morrer dessa pessoa, né? Porque aí muita gente se justifica, porque existe aquela passagem que diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem que haja a permissão dos céus, né? Então a gente acaba compreendendo que o processo da vida e da morte está diretamente ligado a um comando superior, né? Como se Deus estivesse lá arquitetando a vida de todos nós e dizendo, você morre hoje, você morre amanhã. Essa semana eu estava conversando com o Gabriel Chalita e ele fez uma entrevista com o Dorani, que é o arcebispo aqui do Rio de Janeiro. Aliás, um homem de uma lucidez teológica, um homem com uma capacidade muito bonita, além da inteligência brilhante que o Dom Orani tem, é um homem extremamente místico, um homem religioso verdadeiramente, um homem comprometido com o Evangelho. E eu achei bonito o que ele falou, que o Gabriel estava me dizendo. O Gabriel ficou muito encantado com a entrevista, que inclusive você vai ter a oportunidade de assistir no Papo Aberto, que é o programa do Gabriel toda segunda-feira. E o Dorani dizia assim, nós não podemos compreender que Deus nos coloca dentro de um destino, porque a ideia de destino, ela nos aprisiona. Deus não inventou o avião. O avião que caiu não foi inventado por Deus. Tudo isso para dizer, né, de maneira muito simples, muito direta, que se nós nos prendemos a essa ideia de que Deus está comandando todas as coisas, e que há uma data para começar e uma data para terminar, nós estamos caindo justamente na ideia de destino. O que eu acho mais trágico no conceito de destino, gente? Quando uma pessoa acredita no destino, ela acaba sendo condicionada e ela perde muito a liberdade de mudar esse destino. Se eu já estou destinado a morrer de maneira trágica, então como é que fica a minha responsabilidade diante da minha própria vida? Não é verdade? Eu particularmente, e não só eu, né, mas assessorado por toda uma teologia, que se você quiser até conhecer o teólogo que eu estudei para a minha dissertação de mestrado, é um espanhol vivo ainda, um homem muito... Ele é de um frescor teológico, um homem que tem uma inteligência brilhante, ao mesmo tempo um homem de Deus. Eu até tive a graça de tê-lo assistindo a minha defesa de mestrado, que é o André Torres Queiruga. Queiruga, ele tem uma obra muito bonita, é um ensaísta, ele escreve muito sobre teologia, ele tem uma obra muito bonita, um conjunto de livros que falam justamente dessa intervenção de Deus na história. Ele fala de maneira muito bonita da possibilidade de nós reconstruirmos esta imagem de Deus dentro das religiões, livrando desta imagem que muitas vezes nós construímos para o sagrado, de colocá-lo como aquele que está organizando tudo, definindo tudo, sem que o humano participe. Inclusive, nessa obra que ele trabalha essa dimensão da salvação, chama-se Recuperar a Salvação. Queiruga faz uma leitura muito interessante de como o sagrado foi construído ao longo da história. E muitas vezes, nós, quando queremos dar explicações para as realidades trágicas,
quando queremos explicá-las a partir desse conceito de vontade de Deus, nós acabamos construindo uma imagem de um Deus que é terrível e que é até contraditória àquilo que Jesus nos revela sobre ele. Como é que eu posso compreender que Deus é amor e que um Deus amoroso seja capaz de derrubar um avião com 228 pessoas? E Kiruga faz uma interpretação bonita, ele diz assim: se eu, que sou um homem marcado pelo limite do pecado, não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de querer a queda de um avião para matar as pessoas, imagine Deus, que é a fonte de todo amor. Então ele dizia de maneira muito lúcida, muito pertinente, que muitas vezes, na tentativa de explicar as tragédias do mundo, a gente acaba colocando Deus como vilão. E é verdade. Onde é que está a participação humana, a responsabilidade humana em tudo o que acontece? Então é muito mais interessante a gente compreender que a vida é um dom que nos foi entregue. Mas esse dom, ele nos foi entregue sem data marcada. Nós vamos morrer por sermos criaturas, é a condição. Toda criatura morre, todo ser vivo um dia morre. Tudo bem, mas nós não precisamos compreender que a morte é um dia determinado. Que Deus não marcou no calendário dele o dia em que nós vamos morrer. Nós vamos morrer de acordo com as escolhas que nós vamos fazer, porque Deus nos dá essa liberdade. Porque senão, se eu acredito que Deus já marcou o dia da minha morte, cadê a minha liberdade de viver bem, de ter mais qualidade de vida? Cadê? Como é que eu posso compreender que Deus determinou o dia que eu vou embora dessa vida? É bonito compreender que Ele me deu o dom e que agora eu administro o dom. Para Ele não importa quando é que eu vou morrer, quando eu vou deixar de morrer, porque para Deus esse tempo não existe, o tempo existe é para mim. Por isso que é tão difícil muitas vezes falar dessas categorias escatológicas, porque falar de escatologia é falar justamente da ausência de tempo e de espaço. Mas eu estou no tempo, eu estou no espaço. Tudo bem, esse menino foi filho durante 15 anos desta mãe. Mas para Deus o que são 15 anos? Então o que a gente pode compreender é que a vida humana, ela é um dom de Deus, mas ela é também administração humana o tempo todo. Eu já falei isso aqui. Eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Significa que eu cuido do dom que Deus me deu. Essa tragédia desse avião, é claro que todos nós nos perguntamos, mas definitivamente eu não coloco a visão, a leitura que eu faço desse acontecimento, definitivamente não é como uma vontade de Deus não, minha gente. O Deus que Jesus nos revelou não derruba aviões não. Deus dá a vida o tempo todo.